Seja muito bem-vindo de volta, ou se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Heitor e é hora de retomar nossa leitura comentada da Teologia do Corpo, mas antes de qualquer outra coisa, já curte esse vídeo, ou se inscreva no nosso canal, ou siga aqui, não sei qual é a plataforma que você está usando para acompanhar, mas seja qual for, vem seguir de vez esse nosso conteúdo. Hoje, a sétima catequese, na definição mesma do homem, a alternativa entre morte e imortalidade. Quarta-feira, 31 de outubro de 1979. Convém voltarmos, ainda hoje, ao significado da solidão original do homem, que emerge sobretudo da análise do chamado texto javista, do Gênesis 2. O texto bíblico nos permite, como já verificamos nas precedentes reflexões, pôr em relevo não só a consciência do corpo humano, o homem é criado no mundo visível como corpo entre os corpos, mas também do seu significado próprio. Como sempre, São João Paulo II começa as catequeses fazendo memória àquilo que foi tratado nas catequeses anteriores, fazendo memória daquilo que foi tratado nas catequeses anteriores. E como nós já vimos e ouvimos por aqui, ele vem falando sobre a solidão original do homem, aquela que é revelada quando ele mesmo anuncia que não é bom que o homem esteja só, que o próprio homem percebe quando se compara com o restante da criação e não consegue encontrar ali uma companheira que lhe seja adequada, e também quando ele percebe que ele recebe do Senhor a incumbência de dominar a criação, de cultivar o solo e, comparando-se com as demais criaturas, percebe que ninguém mais fazia isso. Então, é esse o nosso assunto. Mas aqui nós vamos dar um passo adiante, entendendo que a solidão original é também um elemento que participa de modo quase que indiscutível com certeza, mas inseparável dessa descoberta de nós mesmos, de modo que nos faça entender que a criação que chegou ao ápice em mim e em você passa a ter sentido a partir desse momento. A preparação anterior, né, o passo a passo que o próprio Deus criou e desenvolveu com os outros entes da criação, culmina na humanidade que domina e cultiva. E isso revela algo essencialmente bom, que é a própria existência. Deus, ao criar, olhando agora para o capítulo 1, diz que as coisas criadas, os animais criados, os seres criados são bons. Ao final, com o ser humano, diz que tudo é muito bom. Isso nos leva a compreender, e São João Paulo II vai tocar esse assunto aqui hoje, que a existência por si só é boa. A existência por si só é boa. Porque Deus é bom. E porque só Ele é quem cria. O impulso criador de Deus é necessariamente bom, porque traz à existência aquilo que não era, aquilo que não existia. E é aqui que está a grande beleza do que nós vamos meditar com essa catequese. A percepção de que o nosso medo do não ser, o medo da morte, a insegurança diante daquilo que fere, são resultados dessa percepção resultante da solidão original. Mas deixa ele falar isso, eu não vou antecipar nada. Tendo em conta a grande concisão do texto bíblico, não se pode, certamente, ampliar muito esse encadeamento. É certo, porém, que tocamos aqui o problema central da antropologia. A consciência do corpo parece identificar-se, nesse caso, com o descobrimento da complexidade da própria estrutura, que, baseada numa antropologia filosófica, consiste, afinal, na relação entre a alma e o corpo. A narrativa javista exprime-o com sua própria linguagem, isto é, com a sua própria terminologia, dizendo: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivo. E precisamente este homem, ser vivo, distingue-se em seguida de todos os outros seres vivos do mundo visível, o que leva a concluir a existência deste distinguir-se do homem é precisamente o fato de só ele ser capaz de cultivar a terra e de a dominar. Pode-se dizer
que a consciência da superioridade inscrita na definição de humanidade nasce desde o princípio baseada num agir ou comportar-se tipicamente humano. Essa consciência traz consigo especial percepção do significado do corpo em si, percepção que resulta no tocante ao homem cultivar a terra e dominá-la. Tudo isso seria impossível sem uma intuição tipicamente humana do significado do corpo em si, ou seja, o significado do corpo em si, intuído pelo homem que se compara com o restante da criação, é basicamente o que resulta da percepção de que o homem, e só o homem, é capaz de fazer coisas e fazê-las conscientemente, fazê-las de modo determinado, fazê-las com liberdade para tal. E isso revela quem nós somos. Tudo aquilo que nós fazemos resulta de um impulso nosso, resulta de um ato de vontade. E aí, se essa vontade é maculada ou não, se ela é bem ou mal moldada, é assunto para outro momento. O fato é que a nossa conduta aqui como seres criados não é baseada em instintos propriamente ditos, não é só uma necessidade fisiológica que me move, mas é a minha consciência, a minha determinação que fazem com que eu haja. E eu ajo não somente a partir de um plano ideal, mas eu ajo no mundo real, a partir daquilo que me coloca aqui, que é o meu corpo. Não dá para separar. Parece necessário, pois, falar antes de tudo desse aspecto, deixando para depois o problema da complexidade antropológica em sentido metafísico. Se a descrição original da consciência humana, indicada pelo texto já vista, compreende no conjunto da narrativa também o corpo, se ela contém como que o primeiro testemunho do descobrimento da própria corporeidade e, mesmo como foi dito, a percepção do significado próprio do corpo, tudo isso se revela não com base em qualquer análise metafísica primordial, mas com base numa concreta subjetividade do homem que seja bastante clara. O homem é um sujeito, não somente pela sua autoconsciência e autodeterminação, mas também com base no próprio corpo. É aquilo que eu acabei de dizer, né? A nossa consciência e a nossa determinação nos levam a pensar o que se faz, a saber o que se faz. Mas o que se faz por meio do corpo. A estrutura desse corpo é tal que lhe permite ser o autor de uma atividade verdadeiramente humana. Tudo que nós, seres humanos, fazemos, tudo que nós, seres humanos, realizamos, somente realizamos porque realizamos a partir dos nossos corpos. Eles integram a nossa identidade. Eles não são meros acidentes que resultam de uma combinação biológica no momento da nossa fecundação. Mas eles integram aquilo que nós somos. Os nossos corpos integram a nossa identidade por completo. Nessa atividade, o corpo exprime a pessoa. O corpo exprime a pessoa. Se você precisar gravar uma frase dessa catequese, grava essa. O corpo exprime a pessoa. Quem você é aquilo que o seu corpo diz que você é. A estrutura deste corpo é tal que lhe permite ser o autor de uma atividade verdadeiramente humana. Estou repetindo aqui. Nessa atividade, o corpo exprime a pessoa. Ele é, portanto, em toda a sua materialidade, formou o homem do pó da terra, quase penetrável e transparente, de maneira que evidencia quem é o homem e quem ele deveria ser, graças à estrutura da sua consciência e da sua autodeterminação. Nisso se apoia a percepção fundamental do significado do corpo em si, que não se pode deixar de descobrir ao analisar a solidão original do homem. Ora, com tal compreensão fundamental do significado do próprio corpo, o homem, como sujeito da antiga aliança com o Criador, é colocado diante do mistério da árvore do conhecimento. Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas o da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que o comerdes, certamente morrerás. O significado original da solidão do homem baseia-se em experimentar a existência que ele obteve do Criador.
Tal existência humana caracteriza-se precisamente pela subjetividade, que também inclui o significado do corpo. Mas o homem, que na sua consciência original conhece apenas a experiência do existir e, portanto, da vida, teria ele podido compreender o que significou a palavra morrerás? Teria sido capaz de chegar a compreender o sentido dessa palavra através da estrutura complexa da vida que lhe foi dada quando o Senhor Deus insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida? É necessário admitir que essa palavra, completamente nova, apareceu no horizonte da consciência do homem sem que ele nunca tivesse experimentado a realidade e que, ao mesmo tempo, essa palavra apareceu diante dele como radical antítese de tudo aquilo de que o homem fora dotado. Vamos meditar um pouquinho sobre o que está escrito aqui. São João Paulo II está nos provocando agora a partir de um questionamento, ou melhor, talvez do maior dos medos de toda a humanidade, que é o medo da morte, que é o medo da não existência, talvez o medo de um abandono definitivo. E o impacto que essa palavra causa em cada um de nós é ainda pequeno, muito pequeno, perto daquele que causou nos nossos primeiros pais, não necessariamente em Adão e Eva, mas naqueles que primeiramente se debruçaram sobre esse problema. Perceba, nós lidamos todos os dias com a experiência da morte, seja de alguém próximo de nós, seja de alguém distante de nós, seja de alguém que pelo noticiário nos faz chegar a notícia de uma morte qualquer que seja. E nós fomos banalizando isso. Nós fomos banalizando isso à medida que nós fomos meio que nos distanciando daquilo que nós somos. Mas volta o olhar para este momento e tenta se colocar nessa condição de alguém que simplesmente existe, de alguém que simplesmente está e é tal como veio das mãos de Deus e recebe do Senhor essa advertência: não coma daquele fruto, senão você morrerá. Percebe que na própria construção da advertência já está exposta essa antítese. Se eu fizer tal coisa, eu morrerei. A morte aqui é colocada como, de novo, uma oposição, mas o modo correto de compreendê-la não é necessariamente o da oposição, mas o da inexistência, o da ausência. O que nos causa medo, o que nos causa pavor, não é a oposição, como se o mal fosse alguma coisa. O mal não é alguma coisa, o mal é uma ausência do bem. Primeiro porque Deus, como nós já dissemos lá no início, é bom. E Ele, sendo bom, cria coisas boas. E só Ele pode criar. Ele nos faz participantes dessa criação, mas essa participação, ela é uma consequência da criação de Deus. A experiência de morte, então, é uma experiência de ruptura da existência. A experiência do mal é uma experiência de afastamento daquilo que é bom ou de ausência daquilo que é bom. Porque só Deus cria e só Deus que é bom cria. Nada mais é criado. O mal é uma deformação do bem, é uma destruição do bem, é a ruptura com o bem. E é isso que está sendo apresentado aqui ao homem, diante da sua solidão. Na sua solidão, ele compreende que só Deus pode criar e só Deus dá a vida. E porque só Deus pode criar e só Deus dá a vida, só Ele é bom. A não existência ou a ruptura dessa existência apresentada aqui ao homem não é para intimidá-lo, embora isso aconteça como uma consequência quase que inevitável, mas é para mostrar para ele a natureza das coisas, a natureza da própria condição. Se ele permanece junto do Deus que cria, que é o bem, que é a fonte da vida, porque é a vida, ele permanece em vida. Se ele rompe a aliança original com Deus, a ruptura dessa aliança original com Deus faz com que ele esteja também distante do plano criador de Deus. Logo, ele morrerá. Vamos mais aqui.
O homem ouviu pela primeira vez a palavra morrerás, sem ter com ela qualquer familiaridade na experiência feita até então, mas por outro lado não podia deixar de associar o significado da morte àquela dimensão de vida que tinha gozado até esse momento. As palavras de Deus Javé dirigidas ao homem confirmavam uma dependência no existir, de maneira que fez do homem um ser limitado e, por sua natureza, suscetível de não existência. É o que eu acabei de dizer. Essas palavras sugeriram o problema da morte de maneira condicional. No dia em que comeres, morrerás. O homem que ouvira tais palavras devia nelas encontrar a verdade na mesma estrutura interior da própria solidão. E afinal, dependia dele, da sua decisão e livre escolha, se entraria também com a sua solidão no círculo da antítese que revelara o Criador, juntamente com a árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim tornaria própria a experiência de morrer e da morte. Ouvindo as palavras de Deus Javé, deveria o homem compreender que a árvore do conhecimento lançaria raízes não só no jardim do Éden, mas também na sua humanidade. Ele, além disso, deveria compreender que aquela árvore misteriosa escondia em si uma dimensão de solidão, até essa altura desconhecida, da qual o Criador o tinha dotado no âmbito do mundo dos seres vivos, aos quais ele, o homem, diante do Criador mesmo, tinha designado com nomes, para chegar a compreender que nenhum deles lhe era semelhante. Aqui, São João Paulo II está nos dizendo que, da mesma forma que o conhecimento de si, a compreensão de si, passou pelo exercício da solidão e da experiência da solidão, também a dinâmica da desobediência passaria pelo exercício da solidão, necessariamente solitário. É como se a nossa consciência, que foi responsável por nos revelar quem somos, aqui dentro de nós, presente de Deus, também fosse responsável por, no trabalho do livre-arbítrio, nos fazer decidir sobre a obediência ou a desobediência. Em outras palavras, a mesma solidão que me revelou quem eu sou vai ser a minha companheira, entre aspas enormes, no momento da minha decisão por permanecer com o Senhor ou por desobedecê-lo. A escolha pela vida, a escolha entre a vida e a morte é um ato solitário. É só minha. Toda a criação coopera em favor da vida, da minha escolha pela vida. Mas essa escolha é minha, porque Deus me fez dotado de liberdade. Porque Deus me fez dotado de livre-arbítrio. E aqui, a solidão revela esse papel, a minha solidão original. Me revela a minha responsabilidade. A responsabilidade que o próprio Senhor me concedeu num ato de amor profundo, e isso é um ato de amor profundo, pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões, pela minha resposta a esse Deus que me criou por amor e me quer com Ele por amor, experimentando o que há de melhor na eternidade. Ele me fez completamente capaz de experimentar o melhor na eternidade. Eu só preciso corresponder a isso. E é aqui que mora o exercício do livre-arbítrio na minha solidão original. Quando, pois, o significado fundamental do seu corpo já se encontrava estabelecido graças à distinção que o separava do resto das criaturas, quando, por isso mesmo, se tornara evidente que o invisível determina o homem mais que o visível, então apresentou-se diante dele a alternativa íntima e diretamente ligada por Deus Javé à árvore do conhecimento do bem e do mal. A alternativa entre a morte e a imortalidade, que deriva do Gênesis 2,17, ultrapassa o significado essencial do corpo do homem, pois inclui o significado escatológico, não só do corpo, mas da humanidade mesma, distinta de todos os seres vivos dos corpos. Essa alternativa refere-se, contudo, de modo particularíssimo ao corpo criado do pó da terra. Para não prolongar mais essa análise, limitamo-nos a verificar que a alternativa entre a morte e a imortalidade entra
desde o princípio, na definição do homem e que pertence desde o princípio ao significado da sua solidão diante do próprio Deus. Esse significado originário da solidão, impregnado pela alternativa entre morte e imortalidade, tem ainda um significado fundamental para toda a teologia do corpo. Com essa verificação, concluímos por ora as nossas reflexões sobre o significado da solidão original do homem. Tal verificação, que deriva de modo claro e incisivo dos textos do livro do Gênesis, leva também a refletir tanto sobre os textos como sobre o homem, que tem provavelmente consciência demasiado débil da verdade que lhe diz respeito e se encontra já expressa nos primeiros capítulos da Bíblia. Bom, assim, São Paulo II encerra a 7ª catequese e, como última reflexão desse trecho para nós hoje, fica a necessidade de recordarmos que a solidão não é um fim em si mesmo, ela não é uma resposta. A solidão é uma pergunta e um meio que nós utilizamos para chegar ao próprio Deus. É a ferramenta, e nós já dissemos isso no nosso episódio anterior, como resultado das catequeses que antecederam a essa. A solidão, ela é a ferramenta com a qual Deus nos presenteia para que nós possamos entender quem nós somos, entender que nós estamos diretamente ligados a Ele e, por estarmos diretamente ligados a Ele, precisamos responder a essa solidão, entendendo que o nosso desejo maior é o de estar com Deus. E esse desejo se expressa aqui na nossa vida terrena por meio dos irmãos, dos outros, antes mesmo de pensar na nossa relação direta entre homem e mulher, nós devemos pensar que nós somos parte de toda uma humanidade criada por Deus para que fosse assim, coletiva. Deus não nos fez para a solidão em si mesma, Ele nos deu a solidão para nos lembrar o quanto é necessário, bom, santo, ser comunidade. Primeiro, a nossa consciência nos revela isso. E depois a própria solidão vai esculpindo isso em nós. A solidão não é uma resposta, ela é pergunta e é meio. E todas as vezes que nós colocamos na solidão o peso, ou melhor, a capacidade, nós confiamos à solidão a capacidade de responder às nossas necessidades. Alguma desgraça acontece na nossa vida e a gente quer se isolar. Alguma situação terrível acontece na nossa vida e a gente quer largar tudo e desaparecer, viver a solitude. Eu odeio essa palavra com todas as minhas forças. Nós estamos fugindo da nossa responsabilidade sobre a nossa condição, de entendermos que nós somos primeiro para Deus e depois para os outros. E é aqui que nós nos colocamos diante de uma resposta necessária. O que é que nós temos feito com a nossa solidão? O que é que nós temos feito da nossa solidão? Como nós temos canalizado a nossa solidão? Ela é uma desculpa para que eu faça o que bem entenda da minha vida, afinal só se vive uma vez? Ela é uma aparente resposta diante dos meus dramas com as outras pessoas que eu não consegui resolver? Ela é uma desculpa para que eu me afaste de Deus, dizendo que Ele me jogou aqui no mundo sem nenhum motivo e assim eu deva explorar as coisas que eu desejo e depois morrer como se nada mais existisse? Ou ela é a porta aberta para que eu entenda as minhas necessidades e procure resolvê-las em Deus e doando-me aos outros? A árvore do bem e do mal não é um elemento do passado, mas é um elemento do nosso dia a dia. Em todas as nossas escolhas, há essa contraposição. Diante de coisas que são neutras, eu posso fazer o que é bom e posso fazer o que é mal. E é a minha solidão que abre caminho para a minha decisão. Se eu estou junto do Senhor e diante dele, é por ele que eu decido pelo bem. Se eu me afasto dele, eu perco o parâmetro. Perdendo o parâmetro, eu vou escolher pelo mal, como fizeram Adão e Eva. E a gente vai ver daqui a alguns episódios e catequeses. É a isso que a solidão nos chama. A entender quais são os nossos motivos. A
a entender qual é a nossa origem, entender qual é o nosso destino e por isso é escatológica também. E é essa a nossa necessidade. Lidar com a solidão não como resposta, mas como questão. E a partir dela, encontrarmos o próprio Deus. Mas, depois a gente continua. Eu espero que esse momento tenha sido para você tão rico e tão bom quanto foi para mim. Não deixa de se inscrever, de seguir, de comentar. A sua interação é importantíssima para que esse projeto tenha o feedback necessário e possa melhorar. E a gente se encontra na próxima catequese.